Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos conta duas pequenas parábolas, a parábola do grão de mostarda e do fermento na massa. A finalidade dessas duas parábolas é nos falar da força, deixa eu usar a palavra grega, da dinamis, que existe no ato de fé. É aquilo que São Paulo nos recorda na carta aos Romanos. A fé, né, é uma dinamis. São Paulo diz, o Evangelho é uma força salvadora para aquele que crê. Ou seja, no ato de fé, nós encontramos uma força salvadora. Vamos parar para meditar um pouco sobre esta realidade. Bom, em primeiríssimo lugar, o que é o ato de fé? Né? O ato de fé é, sim, um ato, uma realidade que é uma graça de Deus, mas nós precisamos verdadeiramente nos abrir para esta graça, para exercê-lo. Isso significa o seguinte, realmente eu preciso crer naquele que me amou, Jesus Cristo. O Evangelho é uma força salvadora, ou seja, o conteúdo do Evangelho, o Evangelho é Cristo. Ele me amou, Ele se entregou por mim. Então, esta é a primeira coisa que a gente precisa se dar conta. A fé, ela é uma espécie de forma passiva do amor. Ou seja, o amor que nos salva não é o amor que nós realizamos. O amor que nos salva é o amor do qual nós fomos objeto. Ou seja, Deus me amou e se entregou por mim. Agora, como é que eu vou receber esse amor? Bom, não é possível você receber amor nenhum, de nenhuma espécie, muito menos o divino, se você não tiver fé. Veja, parta da experiência humana. As pessoas que amam você pode sempre pôr em dúvida o amor dessas pessoas. Quantas vezes não acontece isso? Você sabe, você está seguro que uma pessoa ama você. De repente, uma coisa que não corresponde, você já põe em questão, já põe em dúvida. É fácil de enxergar isso quando nós somos as pessoas que amam e o outro está sempre duvidando, o outro está sempre duvidando. Meu irmão, se você não fizer um ato de fé de que eu amo você, ninguém vai conseguir colocar isso no seu coração. E veja, aqui eu estou falando de fé humana. Fé no sentido básico da palavra. Ou seja, crer no que o outro está realizando. Agora o que acontece é o seguinte, quando eu tenho fé num amor humano, eu sei que aquele ser humano pode se enganar e me enganar. Mas quando eu tenho fé no amor de Deus, eu sei que Deus não se engana nem engana ninguém. Ele me ama, Ele se entregou por mim e eu preciso crer nisso. Na oração, a oração é o ato da fé. A oração é a fé exercida em que eu me coloco diante desta presença de amor. A fé, ela cola a minha alma com a alma de nosso Senhor Jesus Cristo, que me amou e se entregou por mim. Eu creio. E então, aí sim, o que brota disto? O que brota disto é dinamite, é dinamis. É força salvadora. Porque Ele morreu e se entregou por mim. Gratidão. Gratidão e força para amar. Quantas pessoas, quando recebem a notícia do Evangelho, porque não fazem o ato de fé na vida de oração concreta, terminam desanimando. Por quê?
Porque as exigências do Evangelho terminam sendo exigências moralistas e esmagadoras. Dar a vida, carregar a cruz, se sacrificar. Tudo isso parece simplesmente má notícia. Não é Evangelho. Não é boa nova, é má notícia. Então, Jesus de Nazaré, viestes aqui para nos incomodar, dizem os demônios. Má notícia de que eu tenho que dar a vida, que eu tenho que carregar a cruz. Mas isso não é graça, isso é desgraça. É porque você ouviu, mas não escutou. Você viu, mas você não enxergou. Somente o ato de fé, na oração, em que você enxerga, você vê com que amor você foi amado. Isto é dinamis, isso é dinâmica, isso é força. A força do grão de mostarda, que pequenino, produz um grande efeito. A força do fermento, que pouquinho leveda toda a massa. Essa é a dinâmica do Evangelho e da fé. Esta é a dinâmica salvadora de Deus. Vamos lá. Creia. Creia no amor que por nós se entregou e morreu na cruz. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.